amado de Deus, povo da aliança, graça e paz em nome do Senhor Jesus. Que bom é poder estar aqui de volta para continuarmos nessa nossa maratona. Estamos chegando já no final, estamos já quase derrubando aquela fita, estamos no fim aqui de Gênesis. Iremos hoje lermos alguns versículos do 45 e 46. Que bom esta maratona nossa, não é? Para nós começarmos a estudar o livro de Apocalipse, os 22 capítulos. Mas como que você está, meu irmão, minha irmã? Estão orando? Estão aí na brecha, clamando pela minha vida, porque eu estou clamando pela tua vida? Tempo difícil, mas aprendemos aqui nesses dias, segunda, terça, sexta e sábado. Em tudo, Deus tem um propósito. Deus está no controle de todas as coisas. Vamos lá? Eu só quero falar aqui, olha, nós estamos já chegando ao final. Eu quero lembrar você que o livro de Gênesis é um livro dividido que nos fala sobre um Deus que se revela como Deus autoexistente, um Deus que tem um caráter de santo, ele é fiel, ele é um Deus imutável. E nós temos falado aqui que o livro de Gênesis fala então da revelação deste Deus. Foi escrito o livro de Gênesis, o Pentateuco, por Moisés. E temos falado que o livro de Gênesis, além de revelar sobre o Deus, Criador do universo, o seu caráter, fala também da criação deste Deus. Falamos de Atos 17, falamos do Salmo 104, falamos do Salmo 19, mostramos como que este Deus, ele cria todas as coisas. No princípio, criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Mas também falamos do ser criado à imagem e semelhança dele, o homem. Deus criou o homem e comunicou ao homem os seus atributos comunicáveis. Colocou no homem os atributos inerentes a ele. Mas vimos também que Deus decidiu estabelecer um meio da terra ser povoada pelo homem, e instituiu o matrimônio, a família. Mas falamos também que o homem pecou. Deus falou com o homem para poder comer de todos os frutos das árvores, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal ele não podia comer. E eles comeram, esconderam de Deus, pecaram. E Deus colocou então ali no jardim 2 querubins impedindo a entrada do homem na presença do Senhor. Então vimos a queda do homem. O livro de Gênesis fala deste Deus, da criação deste Deus, do ser humano feito à imagem de Deus, fala da queda do homem, mas fala também da redenção do homem. Deus, em Gênesis capítulo 3, versículo 15, ele declarou que haveria de vir aquele que haveria de esmagar a cabeça da serpente. Lembra que nós falamos aqui que Deus não foi apanhado de surpresa quando o homem pecou? Deus deixou o homem usar o livre-arbítrio dele, e ele usou o livre-arbítrio para não seguir, obedecer a Deus. E falamos também que o livro de Gênesis fala da consumação. Nós estudamos aqui sobre as duas sementes. Gênesis 3,15. Sobre a tua semente e a sua semente. Quando o Senhor mostra que haveria de vir aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Quando Deus mostra Deus revela aqui em Gênesis sobre as duas sementes. A semente do mal e a semente do bem. Falamos em Gênesis capítulo 4, a descendência de Caim. A origem do primeiro crime que aconteceu. A origem do primeiro homicídio, Caim mata Abel. Ali Caim tinha a semente do mal sobre si. E Abel obedeceu a Deus, e Deus aceitou Abel o seu sacrifício. Quando a Bíblia fala dos filhos de Deus e as filhas dos homens, está falando da descendência de Abel. E filha dos homens, a descendência de Caim. E nós fomos estudando, vimos o chamado de Abraão, e falamos aqui que o propósito do livro de Gênesis não é falar de Abraão, de Isaac, de Jacó, das pessoas, mas é falar da graça de Deus.
É falar deste Deus que criou todas as coisas. Ele não foi apanhado de surpresa quando o homem pecou, quando o homem caiu. E mesmo o homem pecando, Deus já havia provido desde a eternidade o Cordeiro. É o que diz Apocalipse capítulo 13. Quando Apocalipse capítulo 13 fala, que a câmera está meia, ver se eu consigo consertar aqui, ela está muito indo e voltando, não tem jeito de eu fixar lá, assim, se qualquer coisa acontecer eu paro e muda aí. Ver se onde é que está aqui, certinho, não sei o que está acontecendo. Então veja bem aqui, é mostrar o caráter deste Deus, santo, imutável, o Deus criador de tudo, e que se revela como Deus trino, Pai, Filho e Espírito Santo. E Deus chama Abraão em Ur dos Caldeus capítulo 12 e diz que faria dele uma grande nação. E o propósito não é falar dos homens em si, mas falar desse Deus santo que escolheu para si um povo. E eu quero dizer aqui, quando Apocalipse 13 fala, eu esqueci, não parei aqui, que o Cordeiro que foi preparado desde antes da fundação do mundo foi morto. Entende? É este Deus que criou tudo. E aqui nós vimos a história de José, que foi vendido pelos seus irmãos, pelos mercadores midianitas. Eles venderam-no para Potifar. De Potifar, ele foi, tentaram, a esposa de Potifar tentou agarrá-lo. Foi preso injustamente, caluniado por ela. Em tudo a mão de Deus estava sobre José. E nós vimos aqui como José revela-se aos seus irmãos. E agora, olha para você ver o capítulo 45. Depois nós iremos entrar no capítulo 46. Fez-se ouvir na casa de Faraó, 45:16. Fez-se ouvir na casa de Faraó esta notícia: são vindos os irmãos de José. E isto foi muito agradável a Faraó e aos seus oficiais. Disse Faraó a José: olha, diga a teus irmãos, fazei isto, carregai os vossos animais e parti, tornai a terra de Canaã, tomai a vosso pai e as vossas famílias e vinde para mim, porque eu dar-vos-ei o melhor da terra do Egito, e comereis a fartura desta terra. Ordena-lhes também: fazei isto, levai da terra do Egito carros para vossos filhinhos e para as vossas famílias, trazei vosso pai e vinde. Não vos preocupeis com coisa alguma dos vossos haveres. E os filhos de Israel fizeram assim. José lhes deu conforme o mandato de Faraó. Também lhes deu provisão para o caminho. A cada um de todos eles deu vestes festivais. Mas a Benjamim deu 300 moedas de prata e 5 vestes festivais. Também enviou a seu pai 10 jumentos carregados do melhor do Egito, e 10 jumentos carregados de cereais e pão, e provisão para o seu pai para o caminho. E despediu seus irmãos ao partirem, e disse-lhes: olha, não contendais pelo caminho. Então subiram do Egito e vieram à terra de Canaã, a Jacó seu pai. E lhes disse: olha, José ainda vive e é governador de toda a terra do Egito. Com isto, o coração lhe ficou como sem palpitar, porque não lhes deu crédito. Porém, havendo-lhe ele contado todas as palavras que José lhes falara, e vendo Jacó seu pai os carros que José enviara para levá-lo, reviveu-se-lhe o espírito, e disse Israel: basta, ainda vive meu filho José. Irei e o verei antes que eu morra. Interessante que quando o texto fala, quando quer falar de Jacó como pessoa, fala Jacó. Mas quando fala Israel, já está tratando já com o povo. Já como Israel como povo escolhido de Deus. Lembra que Deus mudou o nome de Jacó? Passando a ser então Israel, que se tornou uma nação poderosa para a glória de Deus. Então veja aqui. Lembra quando Deus falou com Abrão em Ur dos Caldeus? Sai da tua terra, da tua parentela, vá para a terra que eu te mostrarei, se tu uma bênção. De ti eu farei uma grande nação. Lembra que Abraão tinha 75 anos de idade, só depois de 25 anos que ele pôde pegar o seu filho Isaque, o filho da promessa?
Sara tinha 65 anos, mas Deus falou para Abraão o seguinte: onde tu chegares, aqueles que te abençoarem, eu abençoarei, mas aqueles que te amaldiçoarem, eu amaldiçoarei. E interessante aqui, que nós vimos aqui, José sendo usado para colocar, o faraó colocando José como príncipe do Egito. Claro, tudo plano de Deus. A mão de Deus estava conduzindo aquela história e continua conduzindo a história. Olha, como o faraó abençoou José, Deus também abençoou o Egito de uma maneira maravilhosa. E aqui, faraó gostou tanto de José que ele resolveu presentear e falar com José: olha, leva mesmo para os seus filhinhos. E deu presentes para o pai de José e mandou que eles fossem de carros. Uma coisa eu aprendo aqui, gente, e quem sabe você que está aí, que é líder, que é empresário, que tem lá aquele funcionário seu, aquele colaborador seu, praticamente tudo que você tem foi aquele gerente seu, foi aquela mulher lá, e você não olha. A gente aprende essa lição aqui. Faraó, ele estava honrando José. Nós precisamos de honrar aquelas pessoas que estão conosco. Tem muitas vezes um empresário que prospera, aquele empreendedor, ele acaba causando no coração dos seus colaboradores uma revolta, uma ira. Aquele homem que é miserável, que paga um salário horrível, que faz caso de tudo, que manda descontar naquilo que eles talvez falham. E acaba o seguinte: o funcionário, os colaboradores criando ira. Olha que coisa maravilhosa. Faraó abençoou José e por isso Deus abençoou o Egito. Claro que houve um momento bem lá na frente, nós vamos ver em Êxodo, quando o faraó, que faraó é um título, não conhecia José nem a sua família, e foi o coração de faraó endureceu, e foi Deus que estava no controle, porque Deus queria tirar o seu povo de lá, porque o povo de Deus aqui cresceu, ficou aqui mais de 400 anos no Egito. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui é a palavra de Deus para Abraão. Meu irmão, não fique trazendo sobre si vingança. A Bíblia fala que assim como você quer que as pessoas te tratem, tratai-as, abençoe. E outra coisa, eu quero falar com você, meu irmão, minha irmã. Olha para você lá, pessoas que te ajudaram, que te abençoaram. Cuide-se para que você não seja, meu irmão, minha irmã, a pessoa que só quer para si. Se Deus está te prosperando, Deus está te prosperando primeiro para que você possa usufruir da prosperidade, mas para que você também abençoe então a sua família, abençoa a obra do Senhor, sendo fiel aos dízimos e ofertas, contribuindo com a pregação do Evangelho, ajudando o próximo. E nós não fomos chamados para amaldiçoar. Nós somos descendentes aqui espirituais de Abraão. Ele é o pai da fé, nosso pai da fé. Nós somos o novo Israel de Deus. Estamos debaixo de uma graça. Fomos atraídos pela graça de Deus. E eu e você fomos chamados para sermos bênçãos, abençoadores. De que maneira? É você tratar com respeito, com dignidade o seu vizinho, falar do amor de Jesus para ele, falar do Evangelho para ele, mas acima de tudo, ter uma vida que possa gerar frutos, onde as pessoas possam ver Deus em você. José fez isso aqui. Deus honrou José. Você não pode chegar em todo lugar, caçar confusão. Todo lugar que você vai, você caça confusão e diz que é crente. Crente foi chamado para ser sal da terra e luz do mundo. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Esse chamado aqui é o mandato cultural, que é chamado de Deus em Abraão.
E aqui agora, através de Jacó e José, é o que Deus quer fazer conosco, como Israel dele. Fomos chamados para poder ser luzeiros a resplandecer este mundo, salgar este mundo. Viver, o que o sal faz quando você usa muito sal? Você dá o quê? Sede. A pessoa vai querer ir em sua igreja. A pessoa me leva na igreja lá. Olha, me fala desse Jesus. Olha, Deus usou aqui Faraó, deu presentes para o pai de José, sem conhecer. Deu para Benjamim aqui 300 moedas de prata. Lembra que José foi vendido por moedas? Vestes festivais, 5. Deus estava abençoando e honrando José. Deus estava cumprindo aquilo e cumpriu quando ele mostrou, e mais na frente nós vamos ver novamente, o sol, as estrelas, a lua, as estrelas curvando perante José. Os feixes, lembram? Coisa maravilhosa, olha o que diz aqui. E eles disseram para o seu pai, aqui diz que o coração ficou sem palpitar, parou o coração de Jacó. Jacó, não me fala isso. O tempo todo eles mentiram para o seu pai. A história aqui é uma história linda, uma história de mentiras, de criminalidade, é uma história de desvios, de incredulidade, mas é uma história que estava sendo conduzida da maneira de Deus. Eu quero, antes de passar para o capítulo 45, te dizer o seguinte: faça aquilo que Deus te manda fazer e me manda fazer. Tratai o mal com o bem e invista naquelas pessoas que estão te erguendo, te fazendo prosperar. A tua vida será melhor, você será mais feliz, porque nós estamos aqui para semear semente do Evangelho, mas uma semente onde nós possamos mostrar às pessoas que nós temos um Deus de misericórdia, de graça, um Deus bom e quer me usar e te usar na vida das pessoas. 46, Jacó e toda a sua família descem para o Egito. Partiu, pois, Israel com tudo o que possuía e veio a Berseba e ofereceu sacrifícios ao Deus de Isaque, seu pai. Falou Deus a Israel em visões. Aqui não é Jacó, é Israel em visões. De noite disse, olha agora, Jacó, Jacó. Ele respondeu, eis-me aqui. Então disse o Senhor, eu sou o Deus de teu pai. Não temas descer para o Egito, porque lá eu farei de ti, lá, uma grande nação. Eu descerei contigo para o Egito e te farei tornar a subir, certamente. A mão de José fechará os teus olhos. Então se levantou Jacó de Berseba e os filhos de Israel levaram Jacó, seu pai e seus filhinhos e as suas mulheres nos carros que Faraó enviara para o levar. Tomaram o seu gado e os bens que haviam adquirido na terra de Canaã e vieram para o Egito. Jacó e toda a sua descendência, seus filhos e os filhos de seus filhos, suas filhas e as filhas de suas filhas, de seus filhos, e toda a sua descendência, levou-os consigo para o Egito. São estes os nomes dos filhos de Israel, Jacó e seus filhos que vieram para o Egito. Ruben, o primogênito de Jacó, os filhos de Ruben, Enoque, Palu, Esrom, Carmi. Os filhos de Simeão, Gemuel, Jami, Oade, Jaquim, Zoá e Saul, filho de uma mulher cananeia. Os filhos de Levi, Gerson, Coate e Merari. Os filhos de Judá, Onã, Selá, Pérez, Zera. E Onã, porém, morreram na terra de Canaã. Os filhos de Pérez foram Esrom e Amu. Os filhos de Issacar, Tola, Puva, Jó e Srom. Os filhos de Zebulon, Sered, Elon e Jaleel. São estes os filhos de Lia, que ela deu à luz a Jacó em Padan-Aram. Além de Diná, sua filha, todas as pessoas de seus filhos e de suas filhas, 33. Os filhos de Gade, Zifion,
Agi, Suni, Esbom, Eri, Arode e Areli. Os filhos de Azê, Imna, Inma, Isvá, Isvi, Berias e Sera, irmã deles, e os filhos de Berias, Eber e Malquiel. São estes os filhos de Zilpa, a qual Labão deu a sua filha Lia, e estes deu a ela a luz a Jacó, a saber, 16 pessoas. Os filhos de Raquel, mulher de Jacó, José e Benjamim, nasceram a José na terra do Egito, Manassés e Efraim, que lhe deu a luz a Zenate, filha de Potífera, sacerdote de On. Os filhos de Benjamim, Belá, Bequer, Asbel, Gera, Naamã, Ei, Ros, Mupim, Rupim e Arde. São estes os filhos de Raquel que nasceram a Jacó, ao todo 14 pessoas. O filho de Dan, Uzim. Os filhos de Naftali, Jaziel, Guni, Jazé e Silém. São estes os filhos de Bila, a qual Labão deu a sua filha Raquel, e estes deu a luz a Jacó, ao todo 7 pessoas. Todos os que vieram com Jacó para o Egito, que eram os seus descendentes, foram as mulheres dos filhos de Jacó. Todos eram 66 pessoas. E os filhos de José, que lhes nasceram no Egito, eram 2. Todas as pessoas da casa de Jacó que vieram para o Egito foram 70. O encontro agora de José com seu pai. A genealogia é chata, né? Mas estamos lendo, né, gente? Você vai sentir o prazer de falar assim: poxa, eu li todo o livro de Gênesis, acompanhando o pastor lá. Jacó enviou Judá adiante de si a José para que soubesse encaminhá-lo a Gósen, e chegaram à terra de Gósen. Então José aprontou seu carro e subiu ao encontro de Israel, seu pai, lá em Gósen. Apresentou-se, lançou-lhe ao pescoço e chorou assim muito tempo. Disse Israel a José: já posso morrer, pois já vi o teu rosto e ainda vives. E José disse a seus irmãos e à casa de seu pai: subirei e farei saber a Faraó e lhe direi: meus irmãos e a casa de meu pai, que estavam na terra de Canaã, vieram para mim. Os homens são pastores, são homens de gado, e trouxeram consigo o seu rebanho, o seu gado e tudo o que tem. Quando, pois, Faraó vos chamar e disser: qual é o vosso trabalho? Respondereis: teus servos foram homens de gado, desde a mocidade até agora, tanto nós como nossos pais, para que habiteis na terra de Gósen, porque todo pastor de rebanho é abominação para os egípcios. Nós falamos então que vamos ler aqui o 45, 46, e eu quero colocar para vocês aqui no 45, o versículo aí diz o seguinte, olha para você ver, o 45, quando José despede os seus irmãos para irem buscar o seu pai, levar presentes. Olha o que ele fala no versículo 24 e 25. E José então despediu os seus irmãos quando eles partiram. E ele disse para todos: não contendais pelo caminho. Não contendais pelo caminho. José, sábio, sabia que conquanto houve perdão, ele abraçou a todos, e eles agora estavam voltando. Poderia na caminhada os seus irmãos brigarem, contenderem e bagunçar tudo. José sabia ali o comportamento de Rúben, de Simeão, de Dan. Sabia o comportamento de cada um deles. E José então assim, olha, vocês não fiquem contendendo pelo caminho. Nós temos essa tendência terrível. Resolve um problema, pede perdão, aí o pastor, os conselheiros resolvem, aí quando vão para casa, ou quando em outro momento, começa a trazer de novo tudo, remoer o problema. Está entendendo o que eu estou falando com vocês? E isso acontece na igreja, isso acontece nos relacionamentos interpessoais. Já houve perdão, já houve quebrantamento. Aqui mesmo José perdoou os seus irmãos, mas José ficou preocupado. Estes vão voltar e na estrada pode ficar um culpando o outro e pode dar um problema sério.
Aí José então aconselha eles. É preciso nós guardarmos isso, irmão. De vez em quando nós ficamos ainda relembrando, ficamos guardando lá, a pessoa já nos perdoou, já foi resolvido o problema. É bom que nós façamos uma aliança com a esposa, com o marido. Olha, não vamos tratar deste assunto. Este assunto já foi tratado, já acabou, já foi resolvido. Sabe por quê? Porque de repente o diabo, ele pode achar uma brecha e pode começar a colocar dardos inflamados, colocar pensamentos na cabeça um do outro. Não é verdade? No retorno dos irmãos de José para casa, era muito distante. E poderia ficar gerando, olha, mas quem vai falar para pai? Você viu o que você fez? José agora é príncipe, viu? José deveria ter pegado você e deixado José preso. Isso acontece muito na igreja. Isso acontece muito entre nós. Começamos a trazer coisas do passado que já foram resolvidas. Quem sabe você faz isso aí na sua casa. Nós temos que ter cuidado para que nós não vivamos em contendas. Não apenas nós podemos abrir brecha para que o diabo possa colocar as suas setas, os seus dardos inflamados e começar a encher o nosso coração. Sabe? Começa a encher nossa mente, o nosso coração começa a ficar remoendo tudo. Mas também a nossa estrutura é pecaminosa. Conquanto fomos alcançados pela graça, mas continuamos em pecado. Continuamos vivendo e há dentro de nós uma velha criatura. Nós não somos perfeitos, somos falhos. E este é o problema, porque há tanta divisão na família, na igreja, entre amigos, nos relacionamentos interpessoais, porque nós começamos a trazer uma contenda de um problema que já foi resolvido e há uma tendência má, minha e sua. O prazer da alma do ser humano é mexer com coisas que não prestam, mexer com aquilo que é ruim. É assim. Como é difícil você plantar uma planta com a flor linda e cuidar com carinho. Um mato que não presta, ele cresce sem você nem molhar. Assim também a ruindade do nosso coração. Somos tendenciosos à maldade. É preciso vigiarmos. José aqui deu uma palavra para os irmãos dele. Olha, cuidado para que no caminho vocês não entrem em contenda. Cuidado para que no caminho vocês não briguem. Cuidado para que vocês não fiquem parados no meio do caminho. Muitas vezes nós paramos. Ficamos com picuinhas. Você fica com uma picuinha por causa da sua sogra. Sua sogra está de idade. Ao invés de você relevar isso, sabe, fica causando contendas. Você fica causando contenda com seu cunhado. Você fica causando contenda e buscando... Sabia que tem gente assim? Sabia que tem mulher assim? Tem homem também? Que tá tudo bonitinho. De repente a mulher vira a cabeça. Levanta de manhã já implicada. Tem cuidado, minha irmã. Você implicou com sua sogra? Você implicou lá com seu genro, minha irmã? Você implicou com a sua irmã de carne? E tem o prazer de quando reúne a família, você é o estupim da confusão. Ao invés de evitar confusão, joga mais querosene e ali o fogo alastra. Nós somos pessoas de Deus. Nós somos pessoas chamadas. Nós fomos chamados para sermos pacificadores. E foi isso que José, que foi um grande pacificador, fez. Na estrada, não fique com contendas. É preciso sair de casa. Quando vai no aniversário, na casa da sogra, naquele lugar onde já houve uma contenda, Deus me ajude, me dê sabedoria, me dê um espírito manso, para que eu possa entrar lá e se houver alguma conversa que está desviada, me dê a graça, Senhor, de sair de mansinho, de mansinha e não ser alguém que contribua para a confusão na família. E te digo algo, por mais que você está brigada com a sua sogra, com a sua cunhada, mas é irmã do seu marido, é irmã da sua esposa, é irmão da sua esposa,
é mãe, é pai da sua esposa. Claro que são amores diferentes. Mas escuta bem, é preciso ter sabedoria como mulher de Deus, como homem de Deus. Não seja, minha irmã, alguém usada pela carne e pelo diabo para levar confusão para a família do seu marido, da sua esposa, meu irmão. Você é um pacificador, você é uma pacificadora. José, além de pacificador, foi um homem cheio de misericórdia e bondade, que perdoou seus irmãos. Aquela sogra sua, aquela cunhada sua, aquela tia sua que falou mal de você, está pensando que você é o quê, irmã? Que você é santinha, perfeita? Estuda a Bíblia, nós somos ruins. Estude sobre a depravação total. Não há ninguém bom. Ai, falou mal de mim, eu, pastor Eugênio, irrepreensível. Irrepreensível de quê? Irrepreensível porque paga as contas certinho? Irrepreensível porque não traiu Giselda? Irrepreensível porque é uma pessoa que não fala palavrão? E a mente? E o coraçãozinho traiçoeiro? Hein, minha irmã? Entendeu o que eu estou falando com você? A gente tem que aprender sobre isso, irmãos. Não há ninguém bom, nós todos somos ruins. Nós estudamos isso na teologia bíblica. Coração do homem é enganoso e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Deus está me usando para falar com você. Está indo para casa de sua sogra? Não contenda, não cause contenda, não envolva e ore pela tua família. Ore, clame ao Senhor, não entre em confusão. Por quê? Porque outra coisa, as suas irmãs, as irmãs do seu marido e da sua esposa, são tias e tios dos seus filhos, eles estão vendo. A sua sogra e o seu sogro, eu repito, aquela tia do seu marido que gosta muito dele, ou a tia da sua esposa que gosta muito dela e que você não suporta, pois é, bênção. Você tem que respeitar a sua esposa, o seu marido, porque ela veio de uma família e teve lá uma criação onde eles tinham essa ligação uns com os outros, de prezar um ao outro, e você quer isolar. Não é assim não. É preciso você orar pela tua família, pela família do teu marido e da tua esposa, para que você não seja o pivô da contenda. A mulher sábia edifica a casa, mas a insensata destrói. O homem iracundo, ele causa contendas e ele causa um terror em uma família onde as pessoas são unidas. Mas o homem sábio, mesmo sendo repreendido, Provérbios fala que o homem sábio, repreendido, ele agradece. Mas o insensato, ele endurece, porque ele é insensato. Ele não quer aprender, ele não quer ser maleável. Mas Deus, se você for de Deus, Deus te quebra. Porque Deus me quebrou, quebrou Jacó, quebrou José, quebrou todos os irmãos de José, para fazer deles aquilo que Deus queria. Um povo diferente, um povo quebrantado, um povo que pudesse revelar a glória de Deus e manifestar a glória de Deus. Olha, um beijo no coração, até o capítulo 47. Tchau.